Olá, boa tarde. Aqui é o professor Edivaldo e eu vou começar uma série de vídeos falando sobre imóveis. Este vídeo é apenas uma abertura mostrando algumas informações de estatísticas de preços, de pesquisas de preços. E nós vamos, o tempo todo destes vídeos, desta série de vídeos, é para responder a seguinte pergunta: vale a pena investir em imóveis? Então vamos lá, começando o episódio 1. Esse trabalho de pesquisa para fazer esse vídeo foi com base nas informações divulgadas pela FIPZAP, que é o primeiro índice de preços de imóveis residenciais e comerciais com abrangência nacional. Existem concorrentes da FIPZAP, mas não tem uma abrangência tão grande, né? As variações de preço são calculadas pela FIP com base em informações de amostras de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados nos portais do grupo OLX, a ZAP, a Viva Real, a OLX. No caso dos índices de venda e locação residencial, os resultados acompanham os preços de apartamentos prontos em até 56 cidades, incluindo 22 capitais. Já no caso de índices de venda e locação comercial, as informações dizem respeito aos preços de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados em 10 cidades selecionadas. Então nós temos aí a abrangência dessa pesquisa da FIP. Então são preços de apartamentos prontos, ok? Para fins residenciais. Essa é a base dessa pesquisa e dos vídeos que eu farei. Para tentar entender se vale a pena ou não investir em imóveis. E aqui eu já antecipo uma separação de coisas. Você comprar um imóvel para morar é uma coisa. Você comprar o imóvel com a intenção de investimento é outra. E o nosso foco principal aqui será imóveis para investimento. Então, entrando lá no site da FIPZAP, eu baixei as informações de julho de 2025. Ok? Então, vamos lá. Venda residencial. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ver em detalhe, né? A FIP ela faz alguns comentários e ela diz que a valorização média no ano foi dos últimos 12 meses de 7,31% e nesse ano até julho de 3,93%, o que significa que pode até ultrapassar os 7,31%, porque nós temos aí muitos meses pela frente. Eles comentam algumas análises e falam também do preço médio de imóvel residencial. Mas vamos ao que interessa, né? Essa primeira tabela fala do comportamento recente dos preços de venda de imóveis residenciais e em capitais monitoradas. Não são todas as capitais do Brasil, são uma parcela delas, né? E nós vemos aqui, eles indicam qual é a cidade, qual o estado, a variação mensal no preço do imóvel, a variação no ano de 2025 e nos últimos 12 meses. Por exemplo, um imóvel em São Paulo, nessas condições, que é para residencial, e lembrando que é relativo a apartamentos, teve uma variação de 5,29%. Quando você olha isoladamente essa informação, então quem comprou o imóvel pensando em investimento, se esse imóvel não conseguiu ser alugado, ele perdeu para a inflação. No caso, perdeu inclusive para a poupança. A poupança remunera 6,17% ao ano, mais a variação da TR, o que deu no ano passado algo em torno de 7%. Mas nós vemos capitais como Belo Horizonte, em que valorizou 13,78%. Nós vemos Salvador, que valorizou 19,97%, Fortaleza 14,47% e a campeã foi Vitória. Então, inclusive ultrapassou e muito as taxas de juros de títulos públicos, como por exemplo a Selic. Mas já teve capitais aí que perderam feio, né? Você vê aqui Brasília rendeu menos um terço da poupança, Recife 4,13, né? Então investir em imóvel é interessante?
depende de qual cidade. E mesmo na cidade, de qual bairro. E nós veremos isso, que há uma distinção entre valorização de imóveis conforme os bairros onde estão localizados. Mas só lembrando que esse primeiro vídeo é só uma abertura do tema. Eu vou aprofundar em vídeos daqui talvez alguns dias, detalhando, né, todos os custos para você comprar um imóvel, fazendo uma simulação se esse imóvel foi comprado à vista ou a prazo, trazendo para dentro do preço os juros e o IOF, também considerando o custo de tirar uma escritura e fazer os registros nos cartórios de imóveis, levando tudo isso em conta, né? E lembrando que, como nesse exemplo aqui são imóveis de apartamentos, nós estamos falando que além do custo constante de IPTU, também tem o condomínio. Se o imóvel é para investimento e está alugado, normalmente quem paga o IPTU e o condomínio é o morador, ok? Mas vamos passear por essas telas. Vocês, se tiverem alguma curiosidade, podem pausar o vídeo, né? Só lembrando que esse vídeo é uma abertura para falar de se vale a pena ou não. Então, em vídeos muito mais detalhados, com cálculos, com a demonstração dos cálculos e onde se busca as informações, serão feitos, ok? Mais algumas cidades aí, já não capitais, mas outras cidades. E aqui eu quero chamar a atenção, como eu moro em Itajaí, Santa Catarina, a gente já acompanha as informações no noticiário local, né? Mas pode dar uma olhada nessa lista em relação a grandes valorizações dos imóveis nos últimos 12 meses. Nós temos aí, de Santa Catarina, Balneário Camboriú valorizou 11,22, Blumenau 11,27, Itajaí 10,74, Itapema 13,29. No ano passado, em 2024, Itapema valorizou 20%, foi a campeã nacional. Estão construindo dezenas de prédios de apartamentos, né? Joinville 8,56 e São José, que é na Grande Florianópolis, 11,87. Só esse destaque que eu queria fazer. Nós temos aqui um mapa geral com capitais e essas outras cidades, um total geral aí de 56 cidades. E nós temos aqui nessa comparativo de preço de médio de venda do último mês. Então eles acompanham essa pesquisa mensalmente, né? Já está disponível julho, assim que começar lá, até no máximo dia 10 de setembro já sai de agosto. Campeã nesse último mês, Balneário Camboriú, em que o preço do metro quadrado chegou a 14.869, seguido de perto por Itapema, 14.672. Existe uma previsão de que no máximo em 3, 4 meses o preço do metro quadrado em Itapema vai ultrapassar. E tem uma outra previsão para o próximo ano. Itapema vai fazer alargamento da faixa de areia, semelhantemente ao que Balneário fez. E algumas empresas desse ramo imobiliário acreditam que os prédios rente à praia, próximo à faixa de areia e de um quarteirão atrás, devem valorizar em até 40% num ano, em função do alargamento da faixa de areia. Balneário Camboriú também teve uma grande valorização dos imóveis com essa ampliação. A faixa de areia em Balneário foi alargada em 70 metros, ficou muito grande. Era minúscula antigamente, né? Nós vemos aqui em quarto lugar Itajaí. Itajaí tem crescido muito e olha, já está em 12.615. Isso no mês de julho. E aí outras cidades também de Santa Catarina, como Florianópolis, Joinville, Blumenau. Para efeito de curiosidade, Itajaí é uma cidade com um pouco mais de 230 mil habitantes e, por incrível que pareça, o PIB de Itajaí é maior do que da capital Florianópolis e é maior do que o de Joinville, que é a maior cidade do estado, né? Então, Itajaí não para de crescer, parece uma
uma mini São Paulo em desenvolvimento rápido, com muita geração de emprego, gente vindo do Brasil todo para cá, né? Depois nós temos aqui Joinville e Blumenau. Lembrando que esse gráfico é de valorização em julho. Mais algumas informações. Então, como eu disse, esse vídeo é apenas de abertura para o tema. Quando eu tratar especificamente de questões de custos, de rentabilidade, de valorização, de desvalorização, comparativo com títulos públicos, comparativo com fundos de investimentos, com ações, com poupança, aí nós estudaremos mais a fundo. Então, a valorização de mensal, no caso de imóveis, ao longo aí desde 2008 até agora, você não vê o tempo todo só subindo. Você vê momentos em que valorizou próximo a zero e em alguns momentos até teve perda de valor. Então não dá para analisar, valorizou muito no ano tal. Não, isso tem que ser pego um período mais longo, como é o caso aqui, né? Para saber se valeu a pena ou não, somente comparando, como por exemplo, com o IPCA, com a poupança e com outras aplicações financeiras. Ok? A comparação do índice FIP com IPCA em vermelho e o IGPM essa em azul. É que o IGPM ele oscila muito e ele é bastante influenciado também pela valorização cambial, né? Então, em momentos que o dólar explodiu, como aqui, perto de 2020 e 2021, quando o dólar chegou a R$ 6, depois uma grande baixa do dólar, ficando abaixo de R$ 5, depois subiu de novo para 5 e pouco, chegando próximo de 6 e agora está em torno de 5,45. Então essas comparações são difíceis porque fica difícil comparar a valorização de imóvel com a valorização de uma moeda estrangeira, né? Que sofre grandes influências, inclusive por parte do Banco Central. Ok? Mais algumas tabelas, como eu disse, vocês podem pausar o vídeo. E lembrando que este vídeo é apenas a abertura de um tema que nós vamos trabalhar a fundo para identificar se vale a pena ou não a compra de um imóvel, no caso, apartamento, para investimento. Ok? E o legal dessa pesquisa da FIP, né? Que ele mostra os valores do metro quadrado em relação aos bairros, né? Quanto mais escuro, maior é o valor do metro quadrado. Aqui, essa região mais escura é centro, é a região ali do Ibirapuera, dos Jardins, né? Vai se distanciando, verde mais claro, bairros mais distantes, como, por exemplo, Guaianazes, Itaquera, São Mateus. E em cinza são regiões de São Paulo com baixo uso do solo para moradias, muitas áreas verdes, tanto no norte quanto aqui no sul, e isso acaba não sendo pesquisado, né? Não tem base de informação, porque não é comum a construção de prédio nessas áreas, ok? Rio de Janeiro, concentração evidente, que é nas proximidades de praias, né? Os mais valorizados. Belo Horizonte, Brasília, Salvador também, é evidente que é na faixa litorânea aqui da próximo à areia. Fortaleza, idem, né? Fortaleza, essas regiões aqui, por exemplo, Iracema, proximidades de Praia do Futuro, é evidente que serão mais valorizadas. Aqui também a mesma coisa, Recife, né? Já Porto Alegre, a concentração de maior valor é na proximidade do centro da cidade. Curitiba também, proximidades de centro da cidade. Florianópolis, que é uma ilha que tem, pelo que eu me recordo, 34 praias. É natural que essa região aqui voltada para o mar, do lado esquerdo voltada para o continente, do lado direito voltada para o mar. Evidente que essa região é caríssima. E aqui em cima nós temos Jurerê Internacional e outras praias também com valorização muito grande. E uma curiosidade, muita gente não sabe, mas Florianópolis não é apenas a ilha. Aqui nessa ponta, aqui é uma parte de Florianópolis que fica no continente, ok? Vitória,
Goiânia, João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Manaus, São Luís, Teresina, Aracaju, Belém, Cuiabá, Natal e, que nem eu havia comentado, esse vídeo é apenas a abertura de um tema que terei outros vídeos específicos para fazer análises, comparações, ok? Então eu estou mostrando para vocês quão boa é essa pesquisa da FIPZAP, né? Agora tem uma parte que eles falam de locação de imóveis. Então aqui, nesse quadro, você tem as capitais, né? Não todas, como eu já falei. E qual é o preço médio do metro quadrado? Então, por curiosidade, em São Paulo, imagina um apartamento de 80 metros quadrados. Em São Paulo, está R$ 61,63. Então, um apartamento de 80 metros quadrados em São Paulo poderia ser alugado por um valor médio de R$ 4.930. Agora, se esse mesmo apartamento estivesse em Goiânia, 80 metros quadrados, você conseguiria um aluguel de 3.300. Dá para perceber que existe grande oscilação, né? E essa rentabilidade, aqui, o cálculo é o seguinte, é a divisão do valor do aluguel anual pelo valor do imóvel. Então, a divisão do valor do metro quadrado alugado pelo valor do imóvel. Então, vamos supor, São Paulo está dando 6,31% de rentabilidade. Se você pegar, vamos supor, um apartamento de R$ 500.000 a 6,31%, isso significa que num ano esse apartamento vai render um aluguel de 31.550. Dividido por 12 meses daria 2.629. Em algumas cidades dá muito menos do que os 6%. E isso fica bem claro nesse canto aqui direito, né? Se você lembrar que a poupança rende 6,17 mais TR, o aluguel de apartamento em São Paulo rendeu menos do que a poupança. Mas olha aqui, Recife. O aluguel de apartamento em Recife rendeu bem mais do que a poupança. Então, já iniciando o assunto aí se vale a pena ou não, você tem que levar em conta isto. Qual é o valor do aluguel anual dividido pelo valor do imóvel para você verificar se vale a pena ou não. Isso apenas considerando o aluguel, sem analisarmos questão de valorização ou desvalorização de imóvel, que nós trataremos em vídeos posteriores. Então aqui várias outras cidades, né? E não somente capitais, outras cidades em vários estados. O gráfico comparativo. E aqui, muito interessante esse mapa, né? Olhando o último mês, olhando julho, né? A amostra de julho, o valor do aluguel mais alto nessas 56 cidades, o metro quadrado em Barueri, na verdade, não é especificamente da cidade de Barueri. A gente está olhando muito aqui a questão de Alphaville, né? Conjuntos habitacionais de classe média, média alta, em que há também prédios ali na região, que o aluguel é lógico que é muito mais caro do que no restante de Barueri, ok? Então, talvez isto justifique o valor de 69,29. Se você comparar, nessa lista nós temos algumas cidades de Santa Catarina. Como eu moro em Santa Catarina, eu fiz o destaque. Nós temos aí a Florianópolis com 58,64, São José com 44,20, Joinville com 35,65. E olha a diferença entre Pelotas, no Rio Grande do Sul, a R$ 20,93, comparado com o topo aqui, que foi Barueri, né? Então, o quanto
se consegue de aluguel por metro quadrado, depende muito de qual cidade, de qual região. É, é, é um, é fantástica essa pesquisa da FIPZAP. Fantástica pela quantidade de dados, né? Dá para se fazer muitas análises com base nisso. Então, só lembrando que neste primeiro vídeo eu estou apenas mostrando a fonte da informação para fazer vídeos específicos e aí sim mostrando cálculos, comparando com outras aplicações, com outros indicadores, considerando e se o imóvel ficar sem alugar por alguns meses, e se o inquilino não pagar o aluguel, gastos com processos judiciais, nós entraremos nesses detalhes. Custo médio de escritura, porque isso faz parte do custo que a pessoa teve para comprar um imóvel para investir, né? Ok? A rentabilidade, esse gráfico também é interessante. A rentabilidade do aluguel, essa linha em verde, e a taxa de juros real. Então, em alguns momentos da história, os juros reais estão abaixo da rentabilidade do aluguel, assim como em alguns momentos os juros estão muito acima. No momento atual está muito acima, porque a Selic está em 15%, né? Ok? Rentabilidade por tipos de apartamentos, isso foi uma surpresa para mim. Se você tiver imóvel alugado de um dormitório só, a rentabilidade é maior do que se você alugasse imóvel de 2, 3 ou até 4 ou mais dormitórios. Isso chamou muito a minha atenção. E aqui também a comparação, né, de rentabilidade de taxas anualizadas de aluguel. Eu tinha mostrado um outro gráfico em que aparecia Barueri como a primeira, mas aquilo era variação mensal. Aqui é dos últimos 12 meses, né? Então, olha isso. Outra surpresa quando eu comecei a fazer a pesquisa aqui, com base nos dados da FIP. Santos, no ano teve a maior rentabilidade. Assim como Vitória, em outros mapas aparece bem à frente, aqui teve a menor. Então, quem alugou imóvel em Vitória ganhou muito menos que a poupança. Quem alugou em Santos ganhou 1,5 vezes a poupança aí, né? Outras informações importantes e de várias cidades, né? Mostrando em detalhes em que bairros teve os maiores valores por metro quadrado de aluguel e um mundo gigantesco de possibilidades, de oportunidades. E é isso, a gente acha interessante esse tema, porque muita gente pensa nisso, no que eu vou investir? Sei lá, vou comprar um imóvel, vou alugar esse imóvel, ou vou fazer uma aplicação em renda fixa, ou até mesmo em renda variável. Depende de outros fatores. E nós também estudaremos a questão de liquidez, né? Você ter um imóvel para transformar em dinheiro não é tão rápido nem tão fácil. Nós vamos analisar também isto, comparando com outras formas de aplicações. Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo de abertura. E aí eu farei vários outros vídeos nessa série relacionada a investimento em imóveis para tentar ajudar alguém que queira decidir se compra, se não compra, se aluga, não aluga, questão de financiamentos. Eu vou mostrar para vocês como são calculados as prestações dos financiamentos pela tabela a saque, também a tabela price, ok? Então vai dar bom, tá? Muitas informações que pode ajudar, talvez não você pessoalmente, mas algum parente teu, algum amigo. Então são informações relevantes e desde já eu já agradeço as visualizações dos vídeos desse canal e aguardem, tá? Teremos vídeos muito interessantes para tentar demonstrar se vale a pena ou não ter um imóvel como investimento. Não estou falando de imóvel para você morar não, tá? Mais para frente eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas neste primeiro momento é investimento, ok? Lembrando que esse canal ele fala de mercado financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores, contabilidade e matemática financeira. Abraços!